Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar a falar sobre uma fase muito importante da persecução penal, que é a investigação preliminar. E antes de falar sobre a investigação preliminar no Brasil, me interessa discutir com vocês e apresentar a vocês os tipos de investigação preliminar que se apresentam pelos sistemas processuais no mundo, de uma forma geral. Tá? Haveria muito o que dizer sobre esses sistemas de investigação penal, mas a mim interessa aqui apresentar para vocês as principais características, as questões boas, os prós e os contras de cada um dos sistemas que nós classificaremos conforme o órgão que executa a investigação preliminar. Tá? Eu começo pela investigação preliminar conduzida pelo juiz. É claro que, para vocês, pensando sobre tudo que a gente veio falando até agora, sobretudo sobre a questão principiológica e dos sistemas processuais, é muito estranho que um sistema estabeleça a atribuição do juiz como uma atribuição investigatória. Se o juiz deve ser imparcial, né, não é ele quem deve procurar os elementos de prova, os elementos de investigação, não é o juiz que deve tomar a iniciativa. Se o sistema é acusatório, né, o juiz ele não pode ser um ator, ele deve ser um espectador. Né? No entanto, também falei nas aulas anteriores que o nosso sistema processual ele nasce dos sistemas europeus continentais, ou seja, a nossa origem processual é europeia continental e, de uma forma geral, os sistemas da Europa continental são sistemas inquisitoriais por origem. Né? A sua gênese é inquisitorial. De uma forma geral, vários sistemas da Europa continental, europeus continental, estabelecem a atribuição do juiz investigar. É claro que essa atribuição do juiz investigar gera uma série de elementos contrários, não é? A começar pela obviedade de que um juiz investigando ele se coloca numa posição ativa e isso, de certa maneira, conduz a uma dificuldade do afastamento psicológico do juiz em relação à apreciação da prova. Por outro lado, foram desenvolvidos mecanismos, mesmo nesses sistemas em que tradicionalmente é o juiz quem investiga, para que o juiz se afaste. Por exemplo, como eu mesmo já falei, que lá o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e de uma forma geral decidiu isso e vem decidindo isso para todos os países da Europa continental, o tribunal já decidiu que para manutenção da imparcialidade do juiz, o juiz que de uma forma geral atua de forma muito acentuada na investigação, ele deve se afastar da, da, da fase de instrução e julgamento, que lá eles chamam preponderantemente de juízo oral. Tá? Então ele deve se afastar. Esse afastamento faz com que, na verdade, nós tenhamos dois juízes. Né? O juiz da investigação, que se afasta após o término da investigação, e o juiz do juízo oral. Tá? Por outro lado, também é de se questionar se o juiz da investigação e o juiz do juízo oral não será o mesmo, né? Por que o juiz deve investigar? Né? A ideia, de uma forma geral, é que se estabeleça uma relação equidistante entre as partes, ou seja, se não é o investigador, se não é um órgão de investigação que vai investigar, para que ele não colha material apenas para acusar, né? Então é melhor que seja, em tese, né, um juiz, porque ele colhe material que serve tanto para acusar
como serve para defender, de maneira que as partes se postam de forma equidistante. Por outro lado, há algo muito negativo. De uma maneira geral, a investigação ela se faz na tentativa de coletar elementos que demonstrem a prática do crime e esclareçam, investiguem, pesquisem a autoria, né? O que, de certa maneira, já conduz a investigação para uma perspectiva do acusador. Tá? Por outro lado, essa investigação conduzida por o juiz é contraposta a uma investigação conduzida por um órgão que não seja exatamente o acusador e que, ao mesmo tempo, supostamente permita que o órgão colete elementos que sirvam tanto para a acusação como para a defesa, que é a polícia. Mas a polícia seria, portanto, um órgão que não é nem a acusação, nem a defesa e tampouco o julgador, e, portanto, teria atribuições especificamente de investigativas, cuja ideia é que ela colete elementos, ela se especialize em investigação e colete elementos sobre a prática do crime e a autoria, de tal maneira que ela possa coletar tanto dados que sirvam para a acusação como para a defesa. Tá? O sistema de investigação policial ele é um sistema que goza de algumas questões, digamos, que são favoráveis, como, por exemplo, um custo mais baixo do que a investigação conduzida por juízes, não é? Porque a remuneração do juiz é maior, a estrutura do juiz é maior, ao mesmo tempo também é favorável porque a polícia teria uma capilaridade, porque ela pode se expandir pelo território e teria, digamos assim, uma facilidade de fazer as pesquisas diretamente dentro dos territórios em que os crimes foram praticados, mas, por outro lado, não tem como negar que a polícia ela tem, a rigor, menos instrução, né? Menos formação, é muito mais suscetível aos influxos políticos, porque como a polícia não está vinculada ao poder judiciário, como ela não está vinculada ao próprio Ministério Público, ainda bem, né? Mas ela está vinculada ao poder executivo e, portanto, ela pode estar submetida a decisões políticas do poder executivo, muitas vezes político-ideológicas, outras vezes político-eleitorais, e, portanto, isso compromete, digamos assim, a investigação. Tá? A polícia obedecendo determinações do Poder Executivo naturalmente vai causar problemas às investigações que pretendem elucidar o crime sem influência político-partidária ou mesmo ideológica. Tá? Obviamente, quando eu digo que a polícia tem menos conhecimento técnico, porque ela tem menos formação, me refiro à polícia como um todo, ao staff da polícia como um todo, porque todos os policiais, de uma maneira, investigam, embora o responsável normalmente tenha alguma formação técnica, como a gente vai ver no Brasil, precisa até mesmo ter formação em direito. Tá? Então, a polícia tem uma prós e contras, e no próximo eu vou encerrar o bloco agora, o próximo bloco eu vou explicar as outras formas de investigação. Tá?